tenho aqui uma série de pessoas já conhecidas e algumas que a gente tem o prazer de dar boas-vindas aqui. A nossa ideia é sempre compartilhar informação, né? E quando eu comecei a preparar esse curso, que será aí no feriadão, né? Eu achei algumas coisas aqui que eu trouxe recentemente, inclusive, que me entusiasmaram tanto que eu decidi pôr no nosso grupo de discussão. Daí surgiu uma resposta muito positiva, o documento é extremamente interessante, e eu falei, então vamos fazer aqui uma coisa aberta falando desse tema de materialidade dos documentos que eu acho que é pouco tratado e que é muito rico. Eu tenho uma experiência crescente, cada vez que eu posso, eu aumento essa experiência e vou compartilhar, então, algumas coisas com vocês em função disso aqui. A começar pela filosofia do porquê tratar dessa parte material, né? E eu vou explicar porquê, no meu entender, tá? Qualquer pessoa que já fez algum curso anterior comigo sabe, nos cursos do museu, a gente dá muita ênfase nisso também, que nós temos historiadores ou pesquisadores, né, ou qualquer pesquisador, em particular, no caso do historiador, o grande perigo que nos ameaça é o anacronismo. Né? O anacronismo foi considerado por um historiador francês o maior pecado que um historiador pode ter, né? É realmente uma coisa muito, muito difícil da gente cuidar o anacronismo. Por quê? O que é? Em primeiro lugar, vamos conceituar. Anacronismo, super resumidamente, é a atitude, vamos dizer assim, de pensar nas coisas do passado com a perspectiva que nós temos hoje, com os conhecimentos que nós temos hoje, com a visão de mundo que nós temos hoje, com a quantidade de informação que está disponível conosco, com aquilo que a tecnologia nos oferece e tal. E isso afeta muito, porque se você pensa, dar um exemplo assim, chão, tá certo? Temperatura, né? Dificilmente alguém do mundo moderno, principalmente do meio nosso aqui, digamos, meio que estão com interesses nesse nível e tudo, passou realmente por uma experiência de frio muito forte, sem ter como lutar por ele. Isso era uma realidade, né? 100 anos atrás, muito forte. E é difícil a gente imaginar o que é passar um frio muito forte sem ter maneira de combatê-lo, né? Então, nós precisamos tomar cuidado. Quando se fala que a temperatura baixou numa certa época, o que isso trazia para as pessoas? Né? Qual o efeito que tinha isso aí, físico, psicológico, na família, numa série de coisas, né? Então, a gente tem, repito, a gente tem dificuldade. Voltar para o passado é um movimento muito difícil e importantíssimo para nós. E, na minha opinião, até por experiência, eu acho que uma excelente vacina contra o anacronismo é ter contato com elementos do passado. Exatamente alguns restos físicos que a gente consegue ter acesso que nos fazem pensar. O papel, no meu entender, é um elemento desses, né? A indústria gráfica é outro elemento desse tipo. A gente vai falar rapidamente de livros impressos e tal. Então, a minha ideia de fazer um curso com a parte material da escrita, né, desde o suporte, a parte histórica, todos os suportes que houveram, etc., o que existe hoje, como é que é feito, a parte que instrumento se usa, que instrumento se usava, a tinta que se usava, como é que era e tudo, isso vai trazer, eu espero, a vocês, como tem trazido para mim, uma familiaridade com elementos do passado, que vai ser, inclusive, muito útil na questão, por exemplo, de paleografia, leitura de documentos, compreensão de documentos antigos, né? Compreensão de frases que se usavam nos documentos antigos, que a gente não usa mais, e a gente precisa ser cauteloso na hora de fazer a transcrição, e uma série de coisas desse tipo. Então, vamos ver se nós espantamos o anacronismo das nossas maneiras de pensar, né?
e eu espero, com o que a gente vai mostrar para vocês de material físico, contribuir para esse esforço, tá bom? Para quem não estava participando do grupo, né, esse foi o documento que deu início a essa ideia. Então, Professor, sim. o senhor não está compartilhando a tela, nós não estamos vendo. Não está compartilhando? Ué, não está compartilhando a tela? Não. Um minutinho. Ai, ai, ai. Eu ia dizer para vocês uma coisa, mas não preciso nem dizer agora, tá? Nesses cursos, o imprevisto é absolutamente previsível, tá? Aqui que eu tinha que ter entrado, né? Não, aqui. E agora? Agora, Sônia? Ok. Sim? Sim. Tá bom. Então, eu estava falando para vocês, né? Aqui o nosso primeiro curso, então, do comentário sobre um documento. Que tipo de documento é esse? Do Reino das Duas Sicílias. E os comentários que eu estava falando sobre o perigo que ameaça, né, que assusta o historiador ou qualquer pesquisador que mexa com o passado, que é o anacronismo. Pensar as coisas do passado no dia de hoje com as informações que a gente tem no dia de hoje. E eu dizendo, então, que ter contato com elementos físicos do passado, no nosso caso particular de documentos, e o que é usado para gerar esses documentos, é uma maneira de vacinarmos-nos contra o anacronismo. Então, o documento que deu origem a essa live, a ideia dessa live, foi esse daí que eu encontrei recentemente na Itália. Vi que era um documento que tinha um potencial muito interessante e peço que vocês olhem um pouquinho de chofre, assim, né? Na primeira olhada, se há coisas nesse documento que chamam a nossa atenção em 2024. Né? Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem, vamos ver. Vocês conseguem ver? A Sônia, consegue ver a minha setinha, o meu mouse? Sim, professor, consigo. Eu diria que tem vários elementos aqui que já me chamaram a atenção quando eu vi esse documento pela primeira vez. Ferdinando II, está escrito aqui, por graça de Deus, rei do reino das duas Sicílias, faz lembrar que deve ser um documento oficial. E daí a primeira coisa que me chama a atenção é um documento oficial que não é nem retangular. Vocês estão vendo? No original, vocês vão ver, quem fizer o curso, ele é assim mesmo. Ele parece que foi cortado assim na base da tesoura, em casa, né? É uma coisa que me chama a atenção. A parte impressa está fora do centro, por exemplo. Aqui tem um texto escrito na vertical que é cortado com uma linha que também não é reta. São algumas coisas que são incomuns num documento oficial recente, né? E tem mais que me chamaram a atenção de imediato. Este timbre seco, ou chancela seca, tem vários nomes, isso aqui, né? Nós vamos falar disso no curso também. É uma maneira de autenticar documentos, é uma espécie de mini prensa que se usa e aperta uma alavanca e ela imprime um relevo nesse papel, né? Quem já fez outros cursos conosco já conhece. E esse escudo que a gente vê aqui, né, que dá para entender que é do rei Ferdinando II, que tem umas peculiaridades, ele é muito divididinho. Nós vamos falar de tudo isso aí. Tá? Depois, outra coisa que me chamou a atenção, que eu acho que é bem interessante, e nós vamos falar disso também, e é um tema que eu prezo muito, é como é que nós vamos, como pesquisadores, suponha que você recebeu, voltando um pouquinho, suponha que você recebeu para transcrição e tradução, num processo, seja ele de reconhecimento de cidadania ou qualquer outro, esse documento. Como é que a gente vai
entender. A minha proposta é que a gente vá um pouco além da mera leitura, que a gente tente entender esse documento para apreender dados sobre essa época. Vamos lá. A análise de um documento pode ser feita de várias maneiras. Uma que faz muito sucesso, né, no meio acadêmico e tudo, é uma sequência de perguntas propostas inicialmente por um livro do paleógrafo italiano Armando Petrucci. Para quem eventualmente consulte bibliografia, vale lembrar que esse Prima Lezione de Paleografia, que é um livro dele, já existia em espanhol e existe em português também, e que, às vezes, ele aparece datado em 2003, tá? Então, 2002 ou 2003. Esse paleógrafo, ele valoriza muito os aspectos sociais dos documentos, e ele disse que a gente deve fazer as seguintes perguntas relativas ao documento. Nós estamos falando do documento, né? Nós estamos entrando, na verdade, numa área que se chama de diplomática. Nós não vamos usar esse termo, que teria que estudar muito mais. Mas nós vamos tentar entender o documento. Nós não estamos pensando, por enquanto, nas outras coisas, só no documento material. O que é? Em que consiste esse documento? Quando ele foi escrito, deve ter uma data. Quase todos os documentos costumam ter datas. Documentos oficiais seguramente têm. Onde foi escrito? Dá para saber também. Como foi escrito? E essa parte que eu vou dar ênfase aqui. O suporte, que tipo de papel? É papel? É papiro? É pergaminho? É seda? O que é? Que tipo de suporte é esse? Qual a tinta que foi usada? Qual ou quais os instrumentos de escrita e qual modelo de texto foi utilizado? Né? Quem escreveu esse documento? E por que ele foi escrito? Qual a sua finalidade e o resultado social do seu uso? Eu chamo a atenção para vocês o seguinte, na hora que vocês forem fazer qualquer transcrição de documento, essa análise é válida e é muito útil, porque vai fazer, dentro daquela minha filosofia que eu falei para vocês, que quando a gente se aproxima do documento, a gente começa a entender mais, meio que perde medo, acho que a expressão é essa, perde-se o medo do documento, à medida que você vai se familiarizando, em vez de você ir lá, bate pronto na sua mesa, você que já começa a querer transcrever ou traduzir, faça isso. Dê uma olhada geral, o que é esse documento? Né? Vamos ver, então, o que diz aqui. Vamos dar uma olhadinha, ver no próprio documento qual a informação que nos explica o que ele é. Vamos lá. Aparece claramente o tipo de documento que ele é. Eu não tenho dúvida disso. É pena que a gente não está podendo compartilhar, mas, Sônia, se você quiser abrir alguns microfones, aí as pessoas que quiserem levantar a mão e dizer para nós qual é o tipo de documento, respondendo à primeira pergunta do Petrucci, né, que é aquela primeira pergunta, professor Armando Petrucci, o que é, em que consiste o documento? Quem pode responder, olhando o documento, o que é? Deixa por sua conta, Sônia e colegas. Pode anotar. Parece que um passaporte, né? Não, peraí. Calma. Nós estamos olhando, tentando olhar, procurem no documento dar a resposta a essa pergunta. O que ele é? Parece um passaporte. Não é o que está escrito aí, não. É um documento que antecede o passaporte. Tem uma palavra que especifica aí exatamente o que ele é. Está aí um certificado para passaporte? Isso. Certificado aqui do lado, na esquerda. Exatamente, Paula. Esse é um certificado. Na hora em que você fala um documento, um tipo de documento oficial, existe uma publicação da professora Heloísa Belotto, que foi professora da USP, infelizmente nós a perdemos faz uns 3 ou 4 anos, e para quem gosta de música, ela é mãe do Tony Belotto, inclusive,
E a professora Heloísa Belotto, ela era uma grande especialista em diplomática. Ela tem um livro que nós vamos distribuir em PDF durante o curso, aliás, como vamos distribuir também o livro do Petrucci, tá? E que ela define os tipos de documentos. O que é um certificado? Declaração que garante a veracidade de um fato, de um estado de coisas, o bom estado ou o funcionamento de um objeto ou equipamento. Então, o certificado é uma declaração que garante a veracidade de um fato, garante que um fato que se explica qual é que é real, é verdadeiro, tá? No livro da professora Heloísa, Como Fazer Análise Diplomática, né? Então, nós já sabemos que é um certificado. Já temos. Quando a gente pensa, e isso que eu quero trazer para vocês, essa lógica do pensamento de juntar um pouquinho de diplomática, que a gente está entrando devagarzinho aqui, com a ideia da paleografia e da transcrição de documento. Quando você pensa num certificado, é um documento oficial, porque já vimos que tem o nome do rei, e tem o nome do rei, é um documento, e ele vai declarar alguma coisa. E esse certificado garante que essa declaração é verdadeira. Tá? Voltando um pouquinho. Sendo uma declaração de um organismo oficial, né, indiretamente do rei, através da sua organização burocrática, o que a gente espera em termos de... isso que é interessante a gente ir elaborando mentalmente, né? O que você espera num certificado em termos de tipo de linguagem, em termos de terminologia utilizada, em termos de formalidade ou informalidade. O que a gente espera? Você não espera um texto informal. Um certificado é uma coisa taxativa. Então, deve ser um texto sintético, né? Específico. Por exemplo, uma pergunta curiosa. Vocês acham que num documento desse tipo certificado cabe muito, por exemplo, adjetivos? Se você comparar isso com outro tipo de documento, que seria, por exemplo, a análise de um filme, né? ou estudo de um quadro. Será que teria a mesma quantidade de adjetivos num certificado, proporcionalmente, é claro, que se usa para fazer uma análise de um filme ou de um quadro? Seguramente não. Né? O que nós esperamos mentalmente de um certificado? Uma declaração, né, taxativa, formal, clara, né, de uma verdade, daquilo que se entende por uma verdade. A segunda pergunta do professor Petrucci é quando foi escrito. Isso daí eu vou deixar novamente para vocês descobrirem aqui no documento. Posso aumentar assim? Sônia, Sim, é melhor, professor, é bom. É bom o senhor dar o zoom, é bom. Vamos lá, então. Esses documentos oficiais, pela prática, a gente sabe que eles costumam ter uma data ou no começo ou no fim, tá certo? Raramente uma data dessa aparece no meio. Então, vamos lá. Onde é que está a data? Pode abrir, Sônia, para quem identificar a data puder lançar. Já coloquei no chat, professor. Quando tiver essas perguntas, o pessoal pode responder. Pessoal, me parece 5 de junho de 1800 e alguma coisa, no final do documento. Outras pessoas, o que dizem?
Não precisa fazer fila para falar, pode falar só um ou uma de cada vez. A participação não é obrigatória, mas é bem-vinda e não precisa estar correta. A Marilúcia escreveu no chat, 1844. Ela leu 5 de junho de 1844. Joia. O que os outros acham? Alguém é contra? Não, realmente é 1844, né? A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, isso é muito importante, comparar, por exemplo, este 4 aqui com este 4 aqui, que vocês vão ver que tem muita similaridade, né? Aqui é seguramente um 4, aqui ele fez uma continuação, nós vamos falar disso no curso, ele fez o ductus, que é a maneira de traçar a letra, ela foi ligado. Ele terminou aqui. Como é que ele escreveu esse 1844? E é por isso que nós vamos escrever com pena de ganso e com pena de aço, para entender essas ligações aqui que a gente não faz com esferográfica, por exemplo. Então, ele fez assim, ó, 1, 8, foi para cá, subiu ligeiramente, mal deu para perceber, desceu, fez uma laçada, quando ele fechou o 8, ele já puxou o 4 lá em cima. Então, fez o primeiro 4, e depois, mesma coisa, saiu daqui, fez lá em cima o primeiro 4. 1844. Bom, então, isso é interessante, porque agora a gente pode voltar um pouquinho. Opa! Desculpem. Voltou agora a tela? Voltou. Tá. Então, o que eu vou fazer aqui? Tá. Então, veja bem, agora nós, como pesquisadores, historiadores, podemos começar a elaborar algumas ideias aqui no meio. 1844, dato in Napoli, nella prefettura di polizia, lì 5 giugno, G-I-U-G-N-O, 1844. E é bom vocês começarem a pensar assim, qual é o contexto, então? 1844, Reino das Duas Sicílias, em termos da Itália, seria que período histórico? Podem escrever aí, que a gente divide a história da Itália, seria aquele período entre o Congresso de Viena, em 1815, e a unificação da Itália, né? Então, você escreveu aqui, restauração. Isso, muito bem. Antes da unificação. Exatamente. Estamos em pleno período da restauração. Na restauração, lembrem, a Itália era dividida, o que hoje é a Itália, era dividida em cerca de 12, depois baixou um pouquinho esse número, pequenos estados politicamente ocupados por, principalmente, representantes de origem austríaca e origem espanhola, que é o caso desse. Então, é interessante também, para quem gosta da história, vamos saber quem é o Ferdinando II, né? Olha os títulos que ele tinha. Per la grazia di Dio, re del Regno delle Due Sicilie, mas também ele era rei de Jerusalém, etc. Duca de Parma, Piacenza, Castro, etc., etc., e Gran Príncipe Hereditário de Toscana, etc., etc., etc. Todos os documentos que a gente vê nesse período vão ter essa listagem, e agora nós vamos entender daqui a um pouquinho por que essas pessoas tinham essa distribuição de títulos e de teoricamente, direitos, e que tem tudo a ver com a forma aqui em cima do documento, da área central do escudo. Nós vamos ver isso daí em detalhe, direitinho, tá? Então, só para termos o contexto, nós estamos falando de 1844. O que a gente sabe historicamente? Por exemplo,
em termos de tecnologia, só para dar uma noção, a caneta de aço era uma novidade, praticamente, nessa época. As primeiras penas de aço, não é caneta não, pena de aço, depois a gente vai ver algumas aqui. As penas de aço, que é aquela que molha no tinteiro, foram inventadas na Inglaterra no iniciozinho do século XIX, 1800 e pouquinho. Tem sinais, possivelmente, em 1803, 5, alguma coisa assim. A partir da década de 1820, 20 e poucos, elas começam a ser comercializadas, produzidas em quantidade e comercializadas, mas elas levam muito tempo para chegar a ser utilizadas assim, de maneira universal, principalmente na parte da Itália que nos interessa. Então, nós estamos tecnologicamente ainda na transição da pena de ganso para a pena de aço, né? Tem sinais aí que a gente pode ver depois, mas nós não vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer aqui no curso, porque é bem detalhado e é bom a gente estar com o documento à mão. O documento tem, então, se vocês olharem aqui, veja se vocês conseguem ver, seguindo aqui a ponta do mouse, umas linhazinhas que estão aqui na horizontal, dá para ver? Mais ou menos, né? Uns sinais, né? E tem alguma coisa que não fica bem clara o que é aqui nessa região, né? Então, nós vamos vê-lo usando um recurso super importante, que é o quê? O exame do documento com luz, quer dizer, por translucidade, tá? Colocando em cima de uma fonte de luz. Daqui a pouco nós vamos ver esse documento no interior dele, vamos dizer assim. Então, voltando de novo, já sabemos onde ele foi escrito, já falamos recentemente, né? Dato em Nápoles, então isso tem todo um contexto político por trás. Tá? Nápoles, no século XVIII, os titulares do então chamado Reino da Sicília, que depois veio o Reino de Nápoles, que depois veio a ser o Reino das Duas Sicílias, tinham tornado Nápoles uma das principais, que são a principal cidade em cultura europeia. A gente hoje vê alguns restos em termos de construções, né? O Palácio Real, o Teatro São Carlo, uma série de construções belíssimas, né? A Régia di Caserta, né? O antigo Palácio Real, onde, inclusive, o Ferdinando II veio a falecer, em 1860, mais ou menos, 59, me parece. Então, e tem uma outra coisa que é muito interessante. Se vocês gostam de história, procurem entender a história dessa família dos Bourbons, do qual o Ferdinando era um representante. E nós vamos falar um pouquinho, daqui a pouco, dos Bourbons. Muito bem. Voltando às perguntas do professor Petrucci, como foi escrito? Já falamos mais ou menos. Suporte, tinta, instrumento de escrita, qual modelo de texto? Aqui, a gente já vai usar o exame por translucidez, né, como a base no fundo, e aqui fica bem clara a chamada marca d'água, né? Nós vamos falar da marca d'água, como nós já vimos. Na história do papel, o papel, como nós conhecemos hoje, feito à base de madeira, surge apenas na década de 1850, através de uma patente alemã. Antes disso, e vejam bem, antes disso, todo o papel, e eu digo todo o papel consumido na Europa, e era muito papel, era feito na base, essencialmente, de trapo, de roupa velha, né? Isso é muito curioso, porque a gente fala, nossa, mas vinham atrás de roupa velha para fazer trapo. Sim, por quê? Porque o papel, a gente tem uma noção, é feito de celulose. Em vez de a celulose nas roupas, né, que são feitas essencialmente de algodão,
e subsidiariamente tem também papel de roupa velha de linho e até de cânhamo, tá? Mas os de algodão, que são os mais comuns, o papel já está preparado, digamos assim, para o processo que vai ser de fazer a camada fininha de produto que é o papel. Isso daí é feito em cima de, acho que muita gente já viu, algumas pessoas fizeram curso comigo, já viu no cinema, até em escola, mas eu vou mostrar para vocês o equipamento que usa para fazer exatamente este tipo de papel que a gente vê aqui, que tem essas linhazinhas, no caso, horizontais, e umas verticais mais contínuas, né? Que é o chamado papel avergoado, tá? E a palavra vem de verga, que é a hastes que estão aqui. Eu tenho um modelo reduzido de uma forma de fazer papel que nós vamos usar no curso, tá? Aqui. A forma de papel é composta de 2 elementos. Então, esta aqui é uma forma de fazer papel, no caso, é a que eu tenho, é tamanho A5, mas ela pode ir até mais de 1 metro de largura. Como é que se faz papel? A gente vai também reproduzir esse processo no curso. A gente põe numa tina grande roupas velhas, brancas ou pré-lavadas, que tenham sido maceradas num instrumento que existia nas antigas papelarias, a tal ponto que ela fica que nem uma polpa. A polpa do papel, imagine como se você fosse distribuir algodão na água. Cerca, não chega a 20% do produto que está lá dentro é polpa de algodão e o resto é água. Daí você vai na tina onde isso aí está, é que eu tenho filme, mas de hoje não dá para mostrar no filme. É o Robson, pode entrar aí. Você coloca este molde embaixo da água, levanta, quando você levanta, sai aqui em cima um pouco de polpa, tem toda uma movimentação para você fazer com que as fibras do papel se encaixem, depois você tira esta moldura, e aqui vai ficar uma camadazinha de pasta de papel, você vai num lugar adequado, coloca isso daí em cima de um feltro, e você já tem essencialmente a folha de papel. Nós vamos fazer, repito, isso aí no curso. Existem 2 tipos essenciais que se usavam nessa época. Este aqui é o vergoado, como vocês estão vendo, é composto de fiozinhos de cobre ou de latão, e no Oriente eram, inclusive, lascas de bambu, né, e se faz até hoje com lascas de bambu, ou podia ser um outro tipo, em que a tela não era compacta, mas era uma tela, não era em listinha, mas era uma tela compacta, fininha, né? Aqui, na verdade, a gente vê 2 telas. Embaixo, para dar suporte físico, existe essa pequena tela, né? Em xadrez, vamos dizer assim, e em cima dela vai uma tela mais fininha, que é a que segura propriamente o papel. Então, voltando de novo ao nosso raciocínio em termos de tempo, 1844, as telas de metal desse tipo também eram um produto da Revolução Industrial Inglesa e também surgem ao redor de 1820 e 30. Então, antes disso, não tinha como fazer outro jeito, a não ser aquele papel avergoado que nós vimos. Então, nessa segunda forma, é este modelo que vocês veem, e tem aqui a marca d'água, né, que a gente vai falar já dela, e a gente vai ver, só que essa marca eu fiz uma experiência, acabou não dando muito certo. A marca não tem algumas falhas técnicas, eu descobri depois. Mas, então, nós estamos com um papel feito como? Papel feito em produção artesanal, né, em pequena quantidade, e em cima daquela telinha a gente pode pôr um fio de arame
com algum desenho adequado, e esse desenho adequado, quando a gente passa a tela e pega a polpa de água, esse fio faz com que em cima dele se deposite menos papel, menos polpa, e, portanto, na hora de ver contra a luz, ele é menos espesso e, portanto, mais claro. Esse é o efeito marca d'água. De novo, no curso nós vamos ver isso aí claramente, né? A formação da marca d'água. Então, nós temos um papel que nós não temos o tempo agora de fazer isso, mas essa marca d'água, essas marcas d'água, existem literalmente milhões delas cadastradas, elas são um documento muito importante para uma série de circunstâncias. Tá? Você pode descobrir a data, em alguns casos, você pode saber que esse documento aqui, esta fábrica só produzia esta marca d'água de 3 letras, DSS aqui, e que talvez até nem seja S, pode ser P, tem que consultar toda uma tabela aí para a gente ver, mas eu sou mais a favor de S. E ela e a gente pode ter na bibliografia explicações de que esta fábrica de papel se situava no local tal, operou no período tal, e no período, digamos, de 1820 a 1850, utilizou esta marca d'água DSS. Por que isso é muito importante, potencialmente, conhecer a estrutura do papel para uma série de coisas? Porque até em casos legais, ele pode ser um grande auxílio. Digamos que você encontre um documento escrito, teoricamente, em 1810, tá? Você acha nos documentos da sua família, o Brasil importava papel italiano, né? Nós falamos disso bastante nos outros cursos, e, então, você acha um documento, alguém apresenta um documento para você, dizendo, isto aqui é a prova de que o meu trisavô comprou a terra do seu trisavô em 1810, né? Estou inventando uma história, tá? Daí você vai analisar e tudo, analisa o papel, a tinta, etc, etc. Quando você cai nessa marca d'água, você vai na bibliografia e fala, não, peraí, tem alguma coisa errada. Ele falou que esse documento aqui é datado de 1810, mas essa marca d'água só foi fabricada a partir de 1820. Então, você descobre que você está com uma falsificação de documento, né? É um dos N aspectos. Existe uma série de outras coisas que as marcas d'água podem dizer sobre comércio entre países, comércio entre regiões diferentes do que hoje é a Itália, né? Lembrando que a Itália foi uma das maiores fornecedoras de papel para Portugal e, indiretamente, portanto, para o Brasil, né? Uma das maiores produtoras de papel na Itália, que fica na Toscana, na região perto de Pescia, era a família Magnani. A família Magnani tinha escritório em Lisboa, né? Tinha um representante comercial, entre outros, a gente chamaria hoje de uma filial, né? Em Lisboa, né? Então, muitos dos documentos antigos de Portugal, e repito, ficou o hábito, né? Forneciam muito para o Brasil também, depois independente, tem origem nessa região. Existem outros também de outras regiões da Itália. Mas é só para mostrar para vocês a riqueza que existe por trás de um documento desse que a gente não pensa muitas vezes, né? Nós podemos pegar aqui, agora, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, voltando, tá? Bom, terminando, vamos parar um pouquinho aqui, porque nós já estamos na metade dos slides e já passaram 30 minutos, então tem que correr um pouquinho. Nós não vimos ainda o conteúdo do texto, não estou preocupado, nós vamos ver depois, tá? Quem o escreveu, né? Então, nós voltamos ao documento lá e ver quem o escreveu. No caso, como é um documento que é um módulo pré-impresso, né, que a gente só tem que preencher algumas coisas, não fica muito marcado isso aí. Mas quando é um documento totalmente preenchido
escrito, né, sem o impresso prévio, isso dá muita informação para a gente, tá? Quem escreveu. No caso, o que nós sabemos aqui? Nós podemos ler quem o emitiu foi o quê? Dado em Nápoles pela prefeitura de polícia, atenção de não entrar em questão de falsos cognatos, né? Isso não é prefeitura no sentido paulista, né, brasileiro, hoje em dia. A prefeitura era uma divisão da polícia, como era também, circunstancialmente, uma divisão de governo a nível da província, né? Mas quem emitiu, então, deve ter sido preenchido por uma pessoa, mas foi emitido pelo prefeito de polícia, aparentemente, ou a autoridade máxima, né, em termos de polícia, na época. E agora, sim, nós estamos chegando no que o colega já mencionou. O que é isso aí? Né? O oficial assina embaixo, o oficial capo, né, o oficial-chefe do 3º repartimento. Se vocês olharem lá em cima tinha uma divisão. Esse repartimento seguramente era uma divisão em termos de polícia interna, que a gente poderia estudar depois para saber como é que é, mas, no caso, não influencia diretamente. Agora, o que diz? Primeiro, vamos ver aqui à esquerda. O que diz o conteúdo dessa esquerda? Mesma coisa, vocês já compararam, vocês já tiveram essa imagem aí, né, disponível, né? Alguém se lembrou de comparar isso aí com a lateral esquerda do passaporte real? Agora eu vou pedir para sair um pouquinho daqui e vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acerto agora esse passo aí, né? Está em tela grande agora? Dá para ver bem? Sim, sempre que o senhor para, pode ficar tranquilo, isso fica grande. Então, gente, nós vamos mostrar também para vocês no curso. Esse aqui é um passaporte original de 1872, né? Um passaporte que a maioria dos imigrantes usavam. Esse modelo grande vogou desde a instauração do Reino da Itália até 1901, quando foi substituído por aquele que parece uma cadernetinha, parecido com o atual, mas maior. E esse mesmo modelo vogava em praticamente todos os estados, né, os pequenos estados que formavam o que hoje é o território da Itália no período da Restauração. E começa com a mesma frase padrão de sempre. Em nome de Sua Majestade Vittorio Emanuele II, rei da Itália, o ministro dos Negócios Estrangeiros pede às autoridades civis e militares de Sua Majestade e das potências amigas amigas e aliadas, de deixar livremente passar. Vocês já pensaram, vocês já leram esse texto? O que pede para deixar passar? Passar o quê? Na época, ninguém tinha aeroporto. Era passar o porto. Daí vem a expressão que usa para tudo. Esse era o papel que faz você passar pelo porto, né? Deixar livremente passar, e daí dá o nome da pessoa, etc. E na lateral esquerda existe os connotati, que na época pré-fotografia era o que se podia usar para identificar a pessoa, né? Preenchido com uma precisão, vamos dizer assim, um detalhamento muito variado, conforme os documentos que a gente pega. Se vocês imaginarem que vieram mais ou menos, né, a gente admite aí 1,5 milhão de imigrantes italianos para cá, imaginando que uma família média talvez tivesse 5, alguma coisa assim, porque veio muita gente sozinha, né? 5 a 10 pessoas, de qualquer maneira, nós estamos falando aí em 150 mil, 200, talvez 300 mil passaportes emitidos na Itália. Naturalmente, a precisão variava muito. Às vezes você tem altura, 1,59 m, e no outro você tem altura justa, ou então altura média, estatura média, né? Daí você tem cor dos olhos, cor da sobrancelha,
nariz, queixo, e no final se tem alguma marca particular, né? Tem um aqui, não sei se é esse aqui, barba rasa e grisalha, né? Olhos castanhos claros, sobrancelha castanha, cabelos castanhos, não, perdão, grid cinza seria o quê? Grisalho, essa palavra em português que me faltava aqui. Tá? E sinais particulares. Olha o que tem sinal particular dele escrito numa letra muito pequenininha. Compare com o tamanho do meu dedo aqui, o sinal particular dele, o que está escrito aqui. Ó. Sinal particular. Uma pequena cicatriz na bochecha esquerda, outra similar perto da orelha direita e uma outra sobre o queixo. Essa era a maneira, essa é a maneira de identificar a pessoa. É o máximo que eles podiam fazer. Não tinha foto ainda nessa época, né? Então, se você tem a sorte de achar um documento desse da sua família, você vai ter dados do seu antepassado que usou o passaporte. Dados físicos daqui, né? E depois vem outras informações que a gente está acostumado a ver, onde nasceu e tal. Daqui a pouquinho nós temos pergunta, tá? Vamos voltar agora para... Nós estamos vendo das possibilidades que a gente pode ter de analisar um documento que parece simples, né? Então, agora vamos ler aí por participação. Pode escrever aí, gente. O que diz o texto, propriamente, do documento? Começando aqui onde está a flechinha. Pode escrever aí. Acho que seria interessante alguém ler, né? Alguém abrir o microfone e ler. O que o senhor acha? Sim, se tiver um voluntário ou uma voluntária. Lembra que aqui a participação é aberta, mas não é obrigatória. Não vamos forçar ninguém. Mas é interessante se alguém. Vou repetir, é interessante se alguém voluntariamente, né, aparecer aí para ler esse texto. Uma boa parte, afinal de contas, já está até impresso, né? Sul conto de Dom Settimio Volpicelli. Uhum. Continua. Non esiste in prefettura legale impedimento alla spedizione del passaporto. Vale quindi il presente certificato onde poterlo conseguire per Parigi. Parigi, exatamente. Rilasciato su... Aí é uma coisa interna deles, que é a conta interna dele que nos interessa pouco. Nos interessa esse primeiro texto que termina em Parigi, né? Então, já foi mencionado isso logo no início, foi uma voz de homem que falou o quê? Que isso era um documento que fazia o quê? Dizia que não havia impedimento legal à expedição do passaporte. Vale, portanto, o presente certificado, cuidado que onde é um falso cognato, não é de lugar, tá? É uma ideia de objetivo, fim. Vale, portanto, presente certificado para poder conseguir o passaporte, e onde é que é o lo que está aqui no final,
poder conseguir o tal passaporte para Paris. O passaporte era dado especificamente para um outro país ou muito com frequência para uma outra cidade só, e até dentro do próprio Reino da Itália. Tá? Então, isso libera a expedição de um passaporte para o requerente, que é o Dom Settimio Picelli. Tá? Ele pegaria este documento junto com os documentos, quer dizer, a informação de que era ele, etc., etc. Ele iria lá na questura de polícia, né? E diria, eu quero que me emitam um passaporte para Paris, está aqui o certificado dizendo que eu não devo nada, não tem nada, não tem nenhum impedimento legal que me impeça de fazer isso, né, de receber meu passaporte. No Reino da Itália, houve um documento similar, daqui a pouco nós vamos falar dele, tá bom? Tudo bem até aqui? Estamos entendendo o que é? E eu peço para vocês olharem também esta frase aqui de lado, por que tem este corte aqui era, digamos assim, intencionalmente irregular. Porque isto aqui era cortado com uma tesoura, isso era uma técnica que se usava em vários outros documentos, era cortado com uma tesoura para ter um corte exatamente irregular, diferente em cada um dos casos, para que se houvesse a suspeita de falsificação de um passaporte, eles podiam levar o passaporte ao original, à prefeitura da polícia, o passaporte original à prefeitura da polícia, comparar com o canhoto que ficou arquivado na polícia e ver se essa curva era exatamente igual. Deu para entender esse processo? Eles chamam... Meio parecido com o caso dos expostos, né, professor? Hein? Meio parecido com o caso das crianças expostas, né? Não tanto, porque aqui você tem aqui os canhotos, né? Você tem o... eu posso mostrar depois, eu tenho, no caso do meu bisavô, eu tenho o canhoto de onde foi emitido o passaporte dele. Então, você chega... Se você, digamos que você chegue lá com esse passaporte e eles têm dúvida, eles dizem, não, vamos lá na prefeitura, daí ele pega o número, porque esse passaporte tem um número, nós não chegamos a falar, mas tem aqui, quer ver? Está aqui, registro número 9407, ele vai lá no canhoto, pega o canhoto 9407, vê o corte que sobrou disso daqui e se encaixa na sua curva, ou na curva do seu passaporte que você está mostrando e tentando provar que é real, né? Deu para entender isso? Vocês vão ver, os ingleses usavam muito isso daí também, e é uma coisa que circula aí muito em antiquário inglês e canadense e australiano, principalmente. Eles escreviam, por exemplo, uma escritura de compra e venda, a pessoa fazia um documento comprido com o mesmo texto, um lendo de um lado para cá, outro lendo assim, né? Um lia assim, outro lia assim. Depois de feita e conferida o texto e as assinaturas, etc., bem no meio entre os dois, era passada uma tesoura que fazia um caminho irregular. Então, é de novo a mesma coisa. Para você provar que o seu documento era autêntico, você, digamos, comprador, você pegava o documento do vendedor, na hora que colocava assim, ponta a ponta, eles encaixavam direitinho os cortes. Era altamente improvável, pode-se dizer impossível, que houvesse duas curvas iguais, né? Que eram feitas manualmente com uma tesoura simples, né? Então, o que eu acho fascinante de você pegar a história e ver esses detalhes no documento é que isso te mostra toda uma maneira de vida, né? Toda uma condição de vida, né? Como é que era as dificuldades, você não tinha
copiadora, você não tinha uma série de coisas. Então, eles usavam esses recursos, tá? Nós estamos chegando lá, espera um pouquinho. Qual foi escrito para a sua finalidade? É isso que nós vimos agora. Foi para liberar a emissão de um passaporte para esse interessado Settimio Volpicelli. Tá? Então, agora vamos voltar um pouquinho aqui. Bom, vamos deixar para depois, mudou o esquema aqui, né? Eu pensei que ia perguntas ou comentários, a gente pode fazer depois, tem algumas coisas interessantes. Pode falar, Sônia. Se o senhor quiser abrir para as perguntas já, professor? Não, ainda tem algumas coisinhas aqui que eu acho que são interessantes, tá? Tem algumas coisinhas, inclusive, sobre a família real. Outra marca que aparece aí é essa chamada chancela seca, também nós vamos falar disso aí no curso. É uma espécie de um carimbozinho feito numa montagem em que você aperta, isso se usa até hoje em muitos cartórios, né? Você aperta, existe um molde em cima e embaixo, e isso daí fica... É a superfície do papel que é pressionada para formar isso aqui. E notem que aqui tem também uma reprodução, tem uma reprodução mais simplificada do escudo real. E agora nós vamos falar do escudo real, tá? Um pouquinho aqui. Esse é o escudo do Ferdinando II em cores, né, e à direita, e daí a gente começa a entender algumas coisas da família dele. Em primeiro lugar, todo o escudo de família real é o que a gente chama quartelado. Ele é dividido em quartéis que vão se dividindo. Por quê? Porque eles querem registrar a família toda aqui, tá? Então, aqui você reconhece algumas coisas. Por exemplo, ele tinha os Bourbons, eram ligados, como todas as famílias, nós vamos falar já das ligações das famílias reais na Inglaterra, no antigo regime, quer dizer, que chegou até, na verdade, que existe teoricamente até hoje, né? Então, cada vez que casava, você juntava. Aqui você teve um casamento de algum antepassado dele, de 2 reinos espanhóis, de León, tá claro? Dá para ver o leão aí? Tá? Então, ele tinha antepassados de León e de Castela. Ele tinha antepassados também de linhas francesas, que são indicadas aqui por Flor de Lis, né? A Flor de Lis é usada em várias linhas familiares nobres, mas é particularmente característica da França. Estas meia-luas aqui tinham a ver com aquela propriedade que ele era do Duque de Modena, também por razões históricas antigas. Aqui ele tinha antepassados alemães, porque ele era descendente por casamento da família de Habsburgo, família fortíssima, né? Ele tinha também a propriedade, lembra lá no nome dele que aparece, olha, Rei de Jerusalém, né? Esta aqui é a Cruz de Jerusalém. Então, ele registra, de alguma maneira, no seu brasão familiar, toda uma história de antepassados. Tem até uma linha portuguesa. Ele tinha uma antepassada feminina, se não me engano, que era portuguesa, e está aqui marcado pelo escudo com as características de Portugal, assim, quinas, etc. Né? Isso aqui é uma verdadeira... como é que eu vou dizer? Um verdadeiro desafio para você entender isso. Tem regras e tudo, mas é extremamente elaborado. E aqui dá para a gente entender, vamos ver agora já. 2049, tá bom. Por que as famílias reais europeias são tão complicadas e por que dá tanta guerra? Se você olhar um pouquinho aqui embaixo, olha, Holanda, Luxemburgo, Espanha, Suécia, Reino Unido, Noruega, Dinamarca e Mônaco, todos esses príncipes
né, e reis, etc., no século passado, descendiam de um mesmo rei Jorge II da Inglaterra, que tinha também ligações com a Alemanha, que nasceu em 1683, foi rei em 1727 e faleceu em 1760. Então, este casal aqui, por outro lado, nascido em 1719 e casado em 1741, gente, olha só, são os antepassados comuns, aproximadamente 10ª a 12ª avó, de todos os titulares das atuais, entre aspas, casas regentes existentes na Europa. Então, você começa a entender por que dava grandes confusões militares, entre outras coisas, porque todo mundo tinha parte de alguma coisa. E é por isso que no escudo dele, ele tem parte é Duque de Parma, Duque de Piacenza, Duque de Castro, é grande príncipe hereditário da Toscana, depois ele perdeu a Toscana, a Toscana foi anexada a um outro, e vocês vão encontrar também, e isso é muito interessante do ponto de vista histórico, uma confusão imensa e uma repetição imensa de nomes. Então, aí você tem, no caso, aí você tem Ferdinando, né, que seria o nosso Fernando na Espanha e no Reino de Nápoles, na Itália, né, atual Itália, uma quantidade enorme. E mais, como ele era proprietário, ele era dono de uma região, ele era, pela primeira vez lá, ele conquistou uma região. Então, ele era, por exemplo, Ferdinando I, mas ele era Ferdinando II de uma outra região, onde o pai dele já tinha sido Ferdinando I. Então, cuidado quando a gente for ler esses nomes. Pode entrar na Wikipédia, tem vários artigos sobre isso. Há uma enorme repetição de nomes, há uma enorme repetição que pode levar a enganos muito grandes. O mesmo, por exemplo, ele pode ser... no caso do Portugal e Espanha, houve assim, era o Felipe IV, não me recordo direito, Felipe IV, alguém lembra aí quem é que é? Era durante a União Ibérica, era Felipe IV da Espanha e Felipe III de Portugal, qualquer coisa assim. Então, é uma coisa muito interessante, mas que dá muito pano para manga, tá certo? Então, fechando aqui, gente, podem colocar as perguntas de vocês. Será que nós conseguimos responder essas 6 perguntas? O que é, em que consiste o documento, quando foi escrito, onde foi, quem escreveu? Porque sim, me parece que sim, né? E na Itália unificada, esse mesmo tipo de certificado era usado através de um documento padrão, e vocês sabem que na Itália padrão não é 100% padrão, é mais ou menos padrão, né? E nós vamos estudar, por exemplo, esse documento na versão italiana, no nosso curso mais longo de materialidade de documentos, tá? Tem aqui os nossos contatos para qualquer coisa, mas antes eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas a mais que nós vamos trabalhar no curso, tá? Que eu acho que são interessantes vocês verem. Não é muito comum de ver, agora eu vou um minutinho, fechar aqui. Agora sim, desculpe, tá? Então, eu vou mostrar alguns materiais que nós vamos usar no curso. Por exemplo, na hora de fazer o papel sai meio ondulado. Nós temos uma prensa caseira e tal, o papel sai ondulado. Então, a gente usa que em italiano chama calandra ou chalandra, tá? Que a gente passa em cima do papel para alisá-lo. Eu tenho um modelo de madeira também, alguns já usaram no curso que a gente fez. Nós vamos escrever no curso com pena de ganso, cada um vai ganhar uma pena de ganso, já está devidamente higienizada, desinfetada, etc, etc. Vamos escrever principalmente com a pena de aço, porque essa que fez a maior parte dos nossos documentos, e eu quero que vocês sintam o que é escrever com essa pena.
Eu costumo brincar que depois que a gente escreve com essa pena, a gente não reclama mais dos documentos que a gente tem que ler, né? Porque é bem complicado. Nós vamos ver, vocês vão ver o papel com lente e tal. O papel não é uma superfície contínua, o papel é uma superfície irregular, o que explica que, de vez em quando, pegue aquelas coisas. E vamos escrever um pouquinho também com o cálamo, que é o antepassado da caneta, que se usava desde os tempos egípcios, por exemplo, para escrever em pergaminho, né? Cada um dos participantes vai ganhar uma galha de carvalho, que é feita para fazer a tinta ferrogálica, que é a tinta disso aqui. O cálamo é de bambu, sim. O cálamo tradicionalmente é de bambu, tá? Bambu seco. É interessante que você ache bambu que tem as paredes grossas, né? Tá vendo aí que dá para ver que a parede é bem grossa, né? Eu tenho outros tipos que são um pouquinho mais finos, mas eu vou levar os que eu tenho e todo mundo vai escrever lá. Vocês vão ganhar, cada um vai ganhar também um frasquinho de tinta ferrogálica, tá? E a enciclopédia do Diderot, né? E a famosa enciclopédia que deslanchou, né, o conhecimento no mundo e tal, ela menciona que as mulheres, nas papeleiras, era comum as mulheres alisarem o papel com pedras. Então, você pode pegar uma pedra desse tipo lisa num rio e você vai lá e alisa a superfície, né, para fazer para poder escrever. Então, basicamente, era isso aí que eu queria mostrar para vocês, os aspectos materiais, que eu acho muito interessantes, muito atraentes, né? Muito instrutivos para a gente entender como é que era o mundo nessa época, inclusive, e que seguramente ajudam, tenho certeza que ajudam quando a gente vai fazer a leitura. Tá? Nós vamos ver alguns exemplos. Lembra que o curso depois tem a parte básica de paleografia, o professor Franklin vai estar conosco e ele vai fazer, a especialidade dele é um dos maiores paleógrafos brasileiros em termos de documentos antigos, né? Grego, latim, entende? Essas coisas maravilhosas, fala muito bem, é outro entusiasmado, e ele vai falar para nós, então, fazer uma análise de documentos nossos, que nós vamos passar para ele, de imigração italiana, e vendo como é que esse conhecimento dele, como paleógrafo mais tradicional, pode nos servir, né? O que nós podemos aprender com isso? É isso aí, então, o resumo da nossa próxima grande aventura aí